Aprenda dicas para verbo. Já sabe, filhão, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós temos lives bombásticas aqui em nosso canal. Belezinha? Bora lá analisar mais uma questão de concurso, né? Mas antes, dar uma dica bacana para vocês aí sobre verbo. Verbo é um assunto, assim, aparentemente bem complicado, né? Existem muitas informações que, normalmente, as bancas, elas cobram bastante em provas de concursos públicos. É claro que eu não vou resolver todo o problema do verbo com vocês, mas vou dar algumas dicas hoje que vão ajudar. Preste atenção. A primeira coisa que eu quero perguntar para você é o seguinte: você sabe o que é pretérito? Não é possível, né, filhão? Se você não souber que pretérito é passado, então aí fica complicada a situação. Quando se diz alguma coisa relacionada a pretérito, nós estamos nos relacionando ao passado, beleza? Então, quando fala pretérito perfeito e pretérito imperfeito, é o passado perfeito e o passado imperfeito. E aí vem a pergunta: como assim? Que tipo de passado perfeito e que tipo de passado imperfeito? Bom, você vai perceber que a própria língua portuguesa, nós conseguimos discernir a língua portuguesa por meio das próprias palavras. Tenho falado muito para os meus alunos que a gramática ela é muito mais interpretativa. Você consegue interpretar as palavras e compreender a matéria. Beleza. Pretérito tem que decorar que é passado, legal. Mas a expressão de perfeito e imperfeito dá para fazer uma relação de sentido, não dá? Olha só, vamos imaginar o verbo amar. Se eu disser assim, ó, ontem eu amei, tá? Então, se eu falo amei, este verbo amei, ele está dentro de uma expressão perfeita. Por que perfeito? Não porque o amor seja perfeito. Nada disso, né, filhão? Eu poderia dizer eu matei da mesma forma. E matar não é perfeito. Nesse caso, amei, ele é perfeito. Por quê? Porque eu já concluí a ação. A ação ela já foi concluída. Não tem como eu voltar atrás e refazer a situação. Se eu matei, já está morto, né? Se eu amei, não tem jeito mais, já está amado. Então, acabou a conversa. Então, o pretérito perfeito é um passado que você já cometeu, a ação já foi cometida e não tem como voltar mais para resolver. Agora, o pretérito imperfeito é diferente. Apesar, tá bom, de a ação ela ter sido feita no passado, mas é possível alguém interromper aquela ação. Tipo, eu amava, olha que legal, eu amava Maria, mas de repente João chegou e tomou Maria de mim. Percebeu? Então, eu amei, não tem jeito mais, já amei, tá amado. Agora, eu amava, quer dizer, eu amava Maria, não é verdade? Mas é um verbo que ele pode, com toda certeza, ter uma ação para interromper. Por isso que nós vamos chamá-lo de passado imperfeito. Percebeu a visão? Agora, olha que legal. Aprendemos esse detalhe aqui, agora nós vamos para as questões, né? Essa questão aqui da FCC, bem bacana, inclusive eu tenho falado para os meus alunos, né? Meus alunos de cursos mesmo, meus alunos de YouTube, de palestras, que a primeira coisa que você precisa fazer dentro de qualquer tipo de análise morfológica, sintática, para analisar a questão de técnicas para concursos, identifique o verbo da oração, para você ter mais sucesso aí, tá bom? Por exemplo, antes de Edilson Arrepio, diziam os utópicos, o verbo flexionado nos mesmos tempos e modo que o grifado acima está em, tá? Aí nós vamos observar o seguinte, a banca, ela grifou o verbo diziam, tá? Aí ela grifou, na verdade eu esqueci de pedir o pessoal para grifar, então eu já estou grifando aqui, é o verbo diziam. Aí agora nós vamos identificar os verbos nas orações abaixo, tá? A tecnologia acabaria com a música, legal? A tecnologia não aprisionou a música. Nossos ouvidos registram, aqui está o verbo registrar. Gente que avalia, o verbo avaliar, né? Como se dava no passado, aqui o verbo dava. Beleza, então eu tenho diziam, acabaria, aprisionou, registram, avalia e davam. Dava, né? Beleza.
Aí a primeira coisa é o seguinte, a banca está perguntando para mim qual é a alternativa que o verbo está no mesmo modo ou no mesmo tempo, independentemente de você saber o que é modo, o que é tempo verbal, modo verbal, independentemente dessa situação, você vai aguardar o seguinte, vamos lá no verbo, diziam, então eu te pergunto, diziam, ontem diziam, hoje diziam amanhã, diziam passado, tá? Então eu já sei que isso aqui é passado. Então a banca está perguntando qual é o verbo que está no passado. Mas agora eu vou perguntar a você uma coisa. Esse diziam, ele é um diziam, um passado perfeito ou um passado imperfeito? Se fosse um passado perfeito, seria disse, né? Dissem. Ele disse, então já disse, não tem conversa mais. Mas ele dizia alguma coisa e de repente alguém chegou e deu um tablete no pé da orelha dele. Então eu estou percebendo que esse diziam, ele é um passado imperfeito. Você percebe pela própria relação de sentido aí? Bacana. Acabaria ontem? Será que podemos entender com acabaria ontem? Vamos fazer de conta que esse acabaria aqui está no passado, que na verdade não está, né? Futuro do pretérito, mas eu não vou entrar nisso hoje, tá bom? Belezinha. Aprisionou ontem. Legal. Então, aprisionou, é possível existir a relação de sentido entre o verbo aprisionou. Tranquilinho. Registram ontem? Não, então esse aqui está fora. A letra C está fora. Por quê? Diziam ontem, registram ontem? Não, registram hoje, né? Então eu já sei que não pode ser. Avalia ontem? Ontem avaliava, né? Então eu já sei que a letra D também não pode ser a correta. Como se dava? Dava hoje? Dava amanhã? Dava ontem? Dava ontem. Então, beleza. Então, o dava aqui, ele realmente é uma expressão que ele vai entrar nessa briga aqui. Então, na verdade, o que nós vamos entender? O que está mais em evidência aqui, acabaria, é claro que algumas coisas nós precisamos entender, aqui é futuro do pretérito, né? Nós não vamos entrar nesses detalhes. Agora, o que está em evidência aqui é o verbo aprisionou e o verbo dava. Aprisionou ontem e dava ontem. Legal. Então agora eu quero saber qual das duas informações ela é perfeita e qual das duas ela é imperfeita. Aprisionou. Aprisionou está aprisionado, não é verdade? Se fosse uma ação realmente que poderia ser interrompida, aprisionava. Percebeu aí? Já pegou a visão? Então não pode ser. Aqui é pretérito perfeito, mas como se dava, dava, mas não dá mais, não tem conversa, a correta vá para a letra E de escola. Top, galerinha. Gostou da aula? Agora já deu like, aproveite, já se inscreva em nosso canal do YouTube, lembrando, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós temos lives bombásticas aqui em nosso canal. Valeu, filhão. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima aí. Tchau, tchau.